Fala aí galera, eu sou o T e parece que Zeus agora é um arquétipo. Sim, meus amigos, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as novas cartas de Agov, né, Age of Overlord, a nova Main Collection que dropa no OCG ainda nessa semana, que vai ser a Main Collection que vai impactar o metagame deles por lá, né? Se você não tá ligado como tá o metagame do OCG, e lembrando, geralmente essas coleções vêm para causar um impacto inicial no OCG. É claro que tem uma visão TCG aqui e ali, mas no geral o impacto é lá. E aí dá uma olhada no metagame aqui em cima, na última Road of the King que eu cobri aqui no canal, para você entender como tá mais ou menos o status do metagame no OCG e o que de repente essa coleção pode impactar por lá. É claro, a gente não joga o OCG, a gente não faz análises tão profundas aqui com frequência com relação ao jogo, então a gente só vai imaginar. Mas enfim, o objetivo de ver essas cartas não é o impacto no OCG, foda-se o impacto no OCG. É simplesmente olhar para o futuro. Porque em Age of Overlord, que vai chegar pra gente no TCG por meados de outubro ou novembro, essas cartas estarão aqui no TCG, certo? Hoje nós vamos comentar esse Exceed novo, né, que é o Stellar Nemesis Doomsday Star. Eu não sei como que ele vai ser chamado ainda, né, que é um dos Exceeds da família dos Zeus. Você lembra dos Zeus? Pois é, o Zeus é talvez o melhor Exceed que existe no mundo. Ele é muito bom. E aí tem mais um novo Exceed. Pelo que eu vi, ele tá dividindo um pouco opiniões das pessoas. Obviamente tem aqueles malucos que acham que esse tipo de carta é insana, vide Morganite, tá ligado? Esse tipo de coisa. E também tem os malucos que falam que essa carta é honesta, na verdade, que na verdade ele é justo. Vamos acompanhar um pouquinho, vou dar a minha parcela de opinião sobre esse assunto, porque esse é o assunto. Partiu então, vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido para falar dos nossos amigos e parceiros, certo? Da TC Network, lembrando que a diversão nos conecta, assim que eu consigo colocar aqui do lado, né? Acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas. Se você tem saudade de ativar o Pot of Greed, acesse lá e compre quantas cartas você quiser, certo? Lembrando que daqui a pouco dropa Dune, né? Duelist Nexus no TCG, que vai ser a nossa nova Main Collection, e você pode acessar o site da TC Network para poder ganhar desconto nas suas compras. Se você usar o meu cupom TSH05, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra, e caso você faça o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10%, caso você não tenha feito a matemática direito aí, certo? Então, acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, então aqui na tela eu tenho na página da Carlaunch Store o nome do bicho, né? O Stellar Nemesis TY Typhon, né? Doomsday Star. Ele é Fiend, diferente dos Zeus, que é máquina, Exceed de efeito, feito com 2 monstros de nível 12. Eventualmente o Earth Machine consegue botar um Zeus usando 2 monstros de nível 12. Só pra eu poder mostrar pra vocês aqui, no vídeo que eu postei, não sei que dia que você tá assistindo isso, mas enfim, no último vídeo que eu postei falando sobre a carta de Age of Overlord, que é o link de pêndulo, o Masmorra Galácticas comentou aqui, ó. Se não me falha a memória, na lore dos Zeus, ele é a 11ª arma do Arsenal Divino. O nome do Zeus é o Divine Arsenal Sky Thunder Zeus, sei lá, um bagulho desse, né? Esse é o novo Zeus, compartilha lore com os Zeus, enfim. Com esse Exceed, parece que a Konami pretende ir pingando todas elas nas coleções, todas as armas, né? E aí sendo o Zeus o primeiro e na verdade o mais impactante. Acho um pouco difícil que venha alguma carta mais impactante que o Zeus. E lembra do Gizmek? Pois é, o Gizmek é um bicho que veio naquela coleção da Apollousa, se não me falha a memória, né? Naquela coleção que veio a Apollousa foi lançado o Gizmek. E ele já era um bicho bom, já era um bicho interessante, era um bicho solto, não tinha nenhum outro Gizmek. E aí eles passaram anos e anos e anos e anos e anos e anos fazendo um monte de carta de Gizmek horrorosa. Inclusive aquele que invoca um bicho do deck que é escrotíssimo, que você podia invocar a estátua de água, na época que o Fiber tava muito em alta no jogo, né? Pois é. E aí eles transformaram aqui em um arquétipo. Aparentemente vai rolar algo parecido com os Zeus. É importante frisar que eu já fiz um vídeo falando da mecânica de Exceed, da evolução do Exceed Summon. E nesse vídeo eu esqueci de falar dos Zeus, porque o Zeus é a evolução máxima. Tem toda aquela questão de evolução de jogo, evolução de mecânicas. E eu acho até legal, acho interessante. Eventualmente nessa questão de evolução de mecânicas você acaba quebrando ela, pra poder deixar ela simplesmente mais forte. Mas esse tipo de coisa é roubar, simplesmente roubar no jogo, né? Você tá roubando, você tá forçando
a parada a ser boa? Como que você força a fusão a ser uma parada interessante? Você quebra a mecânica usando materiais do deck, sempre. Numa carta que é buscável e que tem 10 cartas no deck que chega naquela carta que faz você invocar um bicho do extra deck jogando 2 materiais do deck pro cemitério e eles fazem efeito. Vídeo Brand Fusion, vídeo outras fusões que existem por aí. Então, você força e quebra a mecânica, né? O Zodiac já fez isso. Mas assim, coisas aconteceram. O Exceed nem detacha mais para poder fazer as coisas. Vários Exceeds, eles detacham para se proteger. Eles entram e dão os efeitos, o que descaracteriza completamente a mecânica de Exceed, que você faz ele com os materiais embaixo e a quantidade de efeito que o teu Exceed faz está restrita à quantidade de materiais. Teoricamente, se você faz um Exceed com 2 materiais e você ficou por 2 turnos usando o efeito daquele bicho, lá no terceiro você não vai ter a chance de ativar o efeito, ele vai ser um bicho amarelo, tá ligado? Na época isso podia ser relevante. Hoje em dia, com a velocidade do jogo, você só precisa ser impactante no começo, né? E aí, eu não sei, mas por exemplo, é uma descaracterização, não é nem quebrar mecânica, é descaracterizar uma mecânica em prol de deixar ela mais forte de algum jeito, né? Dando mais efeitos, porque tudo que a gente precisa é que uma única carta tenha mais efeitos nela. Enfim. Mas entrando nos Zeus, é uma quebra de mecânica. Lembra do Zodiac? Ele quebrou a mecânica onde você não precisava 2 monstros como materiais para fazer um Exceed de uma Trident que pede 10 monstros de nível 4. Você usava um Zodiac e em cima dele você botava a Trident. O Zodiac foi tier 0 naquela época. Não por quebrar a mecânica você vai ser tier 0, mas enfim, foi uma forma. E com o passar do tempo isso virou um pouco banal. Já tem o Orcush que faz isso, alguns outros bichos já fazem isso. E aí por fim veio o Zeus. O Zeus é um bicho com um poder muito alto, né? Ele tem um poder muito alto, mas ele tem drawbacks. Você não vai fazer o Zeus T0, é impossível fazer a minha jogada, a minha mesa e botar um Zeus do lado com 4 materiais para eu dar 2 board wipe. E o Zeus, ele tem o efeito que não é uma vez por chain, né? Então você pode dar chain nele mesmo, semelhante ao que a Snow faz, o que é algo que eu acho ridículo. Mas enfim, mas é importante frisar que o Zeus, ele tem essa restrição, né? Esse drawback de você só poder fazer ele quando um Exceed batalha no turno, e detalhe que não precisa ser só o teu, né? O do oponente também conta. Aí você pode pôr o Zeus em cima. E o Zeus tá amarrado à quantidade de materiais que ele tem. Aí sim é relevante os teus materiais, o que, diga-se de passagem, volta a caracterizar um pouco a mecânica, o que é bom. Então, Zeus, ponto pra você. Ele é muito bom, muito forte, muito impactante. Mas ele tem essa questão, né? E aí a gente até chega em algum ponto de evolução de jogo que esse tipo de carta acaba eventualmente precisando existir. Porque é uma fuga que você tem pra tentar jogar em segundo. E tentar jogar em segundo é uma das melhores coisas que a gente pode ter no jogo. Você conseguir segundo é bom, né? Então, o Zeus tem todas essas questões que eu acho o Zeus ok, apesar de eu não gostar do Zeus ser mais de um no jogo, né? Óbvio que isso não causa impacto no jogo, por exemplo, mas do meu ponto de vista eu acho que não tem por que ele não estar coisa como ele tá no Master Duel no OCG, né? Eu não sei porque eu tô falando tanto disso. Dito isso, a gente vai falar um pouco desse bicho aqui, né? Porque lembrando, se tá vindo de um arquétipo que é como o Zeus, olha como o Zeus é feito, você faz ele em cima de qualquer Exceed vira o Zeus, tá ligado? De novo, descaracteriza a mecânica. Não é como se você colocasse um Zu em cima de um Zu, não é como se você colocasse o Dinguiço em cima de um Galatex ou Orcusha. Você coloca ele em cima de qualquer Exceed, contanto que alguém tenha batalhado, tá ligado? É foda. Esse bicho aqui é o seguinte, você pode fazer Exceed dele por usar um monstro que você controla com o maior ataque durante esse turno. Ou no próximo turno, depois que o oponente fez 2 ou mais summons de monstro do extra deck, tá ligado? Então, pra você que não entendeu, ele também tem a restrição. Ele tem mais restrições, né? Porque, lembrando, ele usa monstro, não Exceed. Mas, se você fizer Exceed, se for um Exceed, você vai transferir os materiais pra baixo desse cara. Justo, igual o Zeus faz. Se invocado dessa forma, você não pode normal special summon monstro que não seja outros monstros pelo resto desse turno. Semelhante ao que a Anaconda fazia. Quando você dava o efeito da Anaconda, você não podia mais fazer summon depois da fusão que entrasse pelo efeito dela, né? Depois que você ativasse o efeito da Anaconda. É parecido. Então, pra você que não entendeu, você vai usar um monstro no campo que você controla com o maior ataque. Se você tiver só um monstro, ele tem o maior ataque, tá bom? Você vai usar ele. Tem que ser um Exceed? Não. Tem que ser um 5? Não. Pode ser qualquer monstro, qualquer um que você tiver. Você vai usar e botar esse Exceed 12 por cima. Tá, mas eu posso fazer ele T0? Não necessariamente, né? Porque pra ele ser invocado dessa forma, que não seja com 2 monstros de nível 12 burlando mecânica, você vai ter que fazer ele se nesse turno ou no turno anterior o teu oponente fez 2 ou mais summon de monstro do extra deck, tá? Então, se todo mundo joga, praticamente eles vão fazer 2 summons de monstro do extra deck. Se o cara fizer 2 summons de monstro do extra deck nesse turno ou no turno anterior, você vai poder usar qualquer monstro teu pra colocar esse bicho em cima. Então, isso automaticamente faz pensar que ele é uma carta que você faz indo segundo também, né? Você faz ele indo segundo. Porque não tem como o cara fazer 2 summon de monstro do extra deck no teu turno, mesmo que seja, sei lá, um Chara Lament, tá ligado?
Deve ter algum outro deck que faz isso, mas enfim. Então, no geral, ele é um bicho que você usa pra ir segundo, como o Zeus também é. Aí, o que eu vou fazer em segundo? Ele tem 2 efeitos extras, né? Na verdade, a primeira foi só a condição de sumo. Nenhum jogador pode ativar efeitos de monstro com 3.000 ou mais de ataque, enquanto você controla Exceed invocado. Lembrando que ele tem 2.900 de ataque e 2.900 de defesa. Então, monstros com um ataque maior do que ele, nesse caso 3.000, né, que ele lista no texto, não podem ativar os seus efeitos. Nenhum jogador pode ativar efeitos de monstro com 3.000 ou mais de ataque enquanto você controla Exceed invocado card. Olha só que doideira. Enfim, pseudo Floodgate, né? Dá pra se dizer até. Claro que, geralmente, esses bichos com 3.000 ou mais de ataque, geralmente são monstros que você usa as suas jogadas para chegar lá. E se for esse o caso, você pode bater nesse cara. Aí ele sai da frente e você pode usar os efeitos. Mas, se o cara tiver uma Rise Heart lá do outro lado, bom, eu ponho esse bicho, o Rise Heart não pode ativar efeito. Nem os efeitos mandatórios, inclusive. Uma vez por turno, é o segundo efeito, né? Você pode deixar matar essa carta, retorne um monstro do campo pra mão, sem dar alvo. Pelo menos ele não segue o padrão dos Zeus, que pode ativar esse efeito várias vezes por turno, a depender da quantidade de materiais que você tem, né? Mas ele detacha o material dele mesmo, ele só detacha um material pra poder fazer isso, né? Então, assim, esse monstro, ele tem efeitos bons. A forma como que ele faz tem restrições, tá? Tem restrições, sim. E é mais uma dessas questões e alternativas para você jogar indo segundo. Ele só pode ser feito geralmente indo segundo. Ele é claramente uma carta para ir segundo. Mas eu não gosto dessa carta, velho. Sinistro. Toda vez eu vou... Esses últimos vídeos que eu tô falando de cartas aí, já tem 3 cartas sinistras nessa coleção de Age of Overlord, né? Que é o Link da IP, o Link de Pendle e agora esse Exceed, cara. Eu não gosto dele, tá ligado? Não gosto dele. Ele não vai ser usado pra quebrar a mesa, até porque não dá pra você fazer ele, bater, depois fazer Zeus, por exemplo, porque você poderia fazer ele, dar um pseudo-lock no cara, pro cara, os bichos de ataque alto dele não poderem ativar os seus efeitos, aí ele podia bater, dava efeito, tirava outro bicho do campo, aí depois virava o Zeus, ou não dava efeito, só virava os Zeus por cima, né? Não dá pra fazer isso. Ele é a última coisa que você faz, tá? E aí são turnos e turnos, depende muito. Se você estiver usando um deck que precisa fazer muitos summons, eu já vi gente falando que, mas a restrição dele é tranquila. Assim, cara, é foda, porque a restrição dele não é pra... não é um Zeus, tá ligado? E tipo, você não vai fazer ele pra tentar construir jogada ou pra tentar interagir com o oponente cedo. Não é esse o plano. Ele é uma coisa extra que você vai ter. É uma coisa a mais que você vai ter. Vai ter um bicho sobrando, um monstro qualquer. Se o cara fez 2 ou mais monstros do este deck no turno anterior e você tá indo segundo, mano, qualquer bicho vira esse cara. E aí eu não preciso fazer ele na hora, tá ligado? Eu tento jogar, vou usando os materiais e tal. Deu errado, aí eu faço esse cara, tá ligado? É mais uma tentativa. Mas só que o que eu não gosto é que tem esse tipo de carta, né? Que você tenta e bum, colocou em cima ali do nada. Sem setup nenhum, você bum, colocou esse bicho aqui. E é um bicho que tem um pseudo efeito de Floodgate. Não pode fazer sumo depois. Mas, pô, foda, né? É claro que a depender de como esteja o game state, a depender de como o tem jogado, a depender de como esteja o formato, se o formato não tiver orientado para board breaker, porque os caras não tomam board breaker e você não compra o hand trap, é claro, você já perdeu. Mas tem todas essas questões, né? Eu não gosto muito de sobrar um bicho e você colocar ele por cima. Porque sim, tá ligado? Você coloca ele por cima porque sim. Inclusive, quando eu li de manhã, se eu não me engano, eu li em algum lugar que era quando o cara faz 2 ou mais summons de monstros. Aqui tá dizendo que é do extra deck. Eu até achava que você podia dar Nibiru e botar um bicho do lado e fazer esse cara. Mas não dá, né? Porque o Nibiru no teu turno, se o cara te der Nibiru, são 2 summons, né? O Nibiru e o Token. Então você poderia fazer ele, mas não, é do extra deck, tá? Importante. Então assim, é um bicho que eu acho que ele é honesto no sentido de querer fazer cartas fortes, no sentido de querer dar mais ferramentas para fazer cartas go in second, só que, né, de novo, como conceito de jogo eu não gosto dele, mas no geral eu acho que até é uma carta boa. Eu não gosto dessa questão, né, de eu poder sobrar um bicho qualquer e eu botar esse cara em cima, tipo, eu não gosto. Você cria um recurso do nada, tá ligado? Bum, age a luz e age. E aparece ali uma luz. Não gosto realmente disso. De sobrou um bicho, coloquei ele em cima. Mas enfim, o seu defeito de Floodgate, aparentemente isso é honesto. Detachar e tirar uma carta, um monstro do campo, botando pra mão sem dar alvo, parece que é honesto também. Apesar de realmente, no final das contas, ser honesto, né? Fazer o quê? E ele é a última coisa que você faz, né? Lembrando, ele é a última coisa que você tem que lembrar de fazer, né? Se é um deck de controle, por exemplo, um Labyrinth da vida, você tá jogando contra qualquer deck que faça sumo de monstro deste deck, você pode baixar uma Mariana, dar efeito, buscar uma carta, ativar o efeito dos bichos, setar carta, tentar dar um relógio, ativar uma welcome, sei lá. Bum. Doomsday. Bum, faz esse cara por cima, tá ligado? Locado os monstros do cara e ele pode tirar uma carta do maluco sem dar alvo. Ou então, você só normal sumariana, efeito alguma coisa? Tá, bum, põe esse cara em cima.
Efeito, detacha, tira uma carta tua, tira o bicho problemático da frente. Mesmo assim, nenhum jogador pode ativar efeitos de monstros com 3.000 ou mais de ataque enquanto você controla essa carta que foi Exceed invocada. Não é nem enquanto ele tem materiais, porque eu acho que seria uma cláusula muito justa. Mas não é nem enquanto ele controla, não é nem enquanto ele tem materiais, é enquanto você controla esse card que foi Exceed invocado. É realmente assim, é o puro suco do Power Creep, é o puro suco de como você fazer coisas artificiais pra poder fazer as paradas parecerem boas, tá ligado? Pra fazer parecer que tem uma evolução maneira aqui, pra poder fazer parecer que é artificial, de um jeito que... Foda-se, eu não vou me repetir, né? Mas enfim, o T tá muito otimista com o jogo, não é mesmo? E é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Essa coleção de Overlord, inclusive, parece que vai vender litros e litros e litros.